Eu vou silenciar aqui os microfonezinhos, vocês me dão licença. E eu quero já dar as boas-vindas a todos que eu não consegui falar antes. A gente vai estar agora orando ao Senhor para começar essa reunião. E eu abri para a primeira parte a igreja poder participar, porque eu tenho que trazer uma breve reflexão de 1h30, né? Que esse aqui é breve, esse aqui é breve. Breve virá, lembra do cântico, é bonito, né? Então, a gente vai ter uma breve reflexão e depois os irmãos da igreja estarão dispensados para seus afazeres e estarão livres. O pessoal da liderança vai ficar aqui. Não só aqueles que eu chamei diretamente, mas aqueles também que foram chamados pelo pastor Tony e pela irmã Juliceia, tá? Que aí a gente vai passar daqui a pouco quem são essas pessoas, tá bom? Ok? Vamos então orar para a gente começar? Vamos falar com o Senhor? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela chuvinha que cai lá fora, obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que já chegaram aqui. E nós somos gratos a Ti pelo dia de trabalho, por tudo aquilo que foi possível realizar nesse dia. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E clamamos que a Tua misericórdia nos dirija nessa reunião, em especial agora, no momento mais importante dela, que é o tempo em que vamos tentar Te ouvir por meio da reflexão que faremos. O restante é desdobramento da Tua voz no nosso coração, não só hoje, mas ao longo de toda a nossa vida, mas que o Senhor seja glorificado tanto nessa quanto na segunda parte, nós Te rogamos. Abençoe também, Deus, aqueles que estão a caminho, que ainda vão se achegar, aqueles que não poderão por vários motivos, que o Senhor possa a cada um conceder graça e misericórdia, nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para começar, eu gostaria de louvar a Deus junto com vocês por meio de uma canção. Gostaria que nós agora pudéssemos adorar a Deus com uma canção que eu aprendi com o pastor Marcos Júnior, ele está aí com a gente, graças a Deus, e marcou muito a minha vida. Está com a letra na tela, a gente vai poder adorar a Deus juntos aí, tá? Por meio dessa bela canção ao Senhor. Acompanhe aí e ore por meio dela, tá? Não se distrai agora não, se puder manter-se aí com a tela ativa para você poder não perder a letra e cantar junto, se puder parar um bocadinho que estiver fazendo, para Deus falar o seu coração por meio dela também, tá bom? Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor
repente as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu. Vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou. De Deus eu sou. E Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Em Jesus. Não há mais culpa, o medo atroz. Este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Nenhum poder do inferno irá nas suas mãos se afastar. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Até voltar, me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Amém. Em Cristo vamos permanecer sempre, né? Boas-vindas a quem também chegaram, aos que chegaram depois. Eu quero já passar diretamente a nossa reflexão para que a gente venha crescer com essa palavra que eu creio que foi de Deus para o nosso coração. Se assim não cresce, de forma alguma eu estaria para vocês. O que eu tenho em mim não tem a menor utilidade para vocês. Mas o que o Senhor tem muda a nossa vida, né? Eu quero pensar com vocês hoje sobre uma coisa que talvez o Marcos André, que está aí com a gente hoje, é muito bom vê-lo, deve gostar muito. Não sei se ele gosta de God of War. Gosta? Kratos, ou Kratos, né? O deus da guerra. Não gosta, não? Não é do seu tempo, não. Isso é coisa de velho. Alguém conhece isso aí? Eu acho que ninguém. Misericórdia. Pois é. Kratos, como seria o nome em inglês, ou Kratos, que a gente fala em português, vem do grego, né? Essa palavra significa forte. É esse verbete grego que vai dar um dos verbos que a Bíblia usa para a palavra perseverar. E a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje, né? O forte, e essa palavra transformada numa ação no grego, vai dar a palavra de permanecer, perseverar firme, forte. Essa é a ideia. E a gente vai pensar um pouco sobre algo além disso ainda nessa nossa reflexão. Então, eu vou passar para vocês, eu quero fazer igual a gente fazia aos domingos de manhã na nossa igreja. Está aí diante de vocês a projeção da tela, e eu quero, então, aqui refletir um pouco sobre o que é perseverar. Tá? Vamos pensar enquanto lemos. Quando o salmista escreveu que meditava na palavra de Deus de dia e de noite, a gente pode pensar que isso seria um tanto entediante. Imagina pensar o tempo todo na Bíblia, o tempo todo nos textos que você já, entre aspas, cansou de ler. Pois é, uma passagem lida não precisaria ser alvo de meditações profundas, muito menos ser lida de novo, se já temos noção da sua existência. Às vezes a Sara, quando a gente vai ver algum filme juntos, aí eu estou emocionada, ela fala, pai, você já viu esse filme, pai?
Mas eu sou assim, costumo esquecer as cenas e eu choro de novo. Pois bem, seguindo, contudo, se muitos textos, não tive tempo de editar, perdão, se muitos textos de autoria apenas humana precisam de exame dedicado, quanto mais o livro divino precisa ser analisado e alvo de reflexão, pois esse livro divino é lâmpada para os pés e luz para o caminho, conforme Salmo 119, verso 105. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco o que a Bíblia quer dizer com perseverar. Nosso texto básico será o de Atos 2, verso 42. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo aí na sua casa, onde estiverem, né? O texto de Atos 2, 42, que está nessa tarjinha azul. Vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Creio que todo mundo aqui deve já ter lido pelo menos uma vez esse texto, até porque acabaram de fazer isso agora, no mínimo. Então, no mínimo, uma vez todo mundo leu. Pois é, quem precisa perseverar? Por que essa pergunta é importante? Veja, esse é um texto conhecidíssimo. Trata-se de uma descrição de como a igreja se comportou após a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, assim termina o texto, né? Como se trata de uma passagem narrativa, ou seja, de um texto que narra, mas não ordena algo, precisamos ver se o que a igreja viveu lá naquele texto de Atos 2 é para que vivamos também em outros textos normativos, textos que dão norma, né? Passagens que ordenem o comportamento da igreja em todos os tempos. Bom, sobre perseverar, o próprio Jesus declarou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vimos isso domingo agora em Mateus 10, verso 22, aqui a parte B. A carta aos Hebreus endossa, dizendo assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Olha só, que coisa clara. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10, 36. Então, aqui nós olhamos que Mateus, o autor de aos Hebreus, assim como muitos outros do Novo Testamento, aqui chamado de NT, usam a mesma palavra usada por Lucas em Atos 2, 42, ou sinônimos, tá? Para instar, para encorajar, para chamar os crentes à perseverança, a perseverar. Isso é, pois, ordenança para todos os crentes. Já sabíamos disso? Sim ou não? Me dá um joinha quem está com a câmera ligada. Você já sabia disso? Que perseverar é coisa para todo crente? Ou é novidade? Não, é para todo mundo aqui uma coisa conhecida, né? Ok. Então, quem deve perseverar? Perseverar? Todos. É crente, tem que perseverar. Tranquilo. Vamos lá, vamos seguir um pouco mais. Uma segunda pergunta. Devemos perseverar em quê? Essa pergunta também é importante. Vamos ver. A descrição da igreja primitiva revela 4 áreas de perseverança. Quais sejam aí? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Já estabelecemos que todos devem perseverar. Mas nas mesmas áreas descritas, essas 4 áreas aqui descritas são também normas para toda a igreja ou foi apenas uma coisa que aconteceu na igreja primitiva? Vamos ver. A descrição sobre os primeiros diáconos diz que 7 deveriam ser indicados. Não é isso? Está lá em Atos 6? Quando os apóstolos falam para a igreja: olha, escolha dentre vocês 7 diáconos. Bom, isso significa que só vale ter diáconos em grupos de 7? Eita, olha, tem um grupo aí que tem que ser exonerado na nossa igreja, que nós temos 11, 12 aí. Está sobrando gente. Se a narrativa do texto em si, em todos os detalhes, quer dizer que a gente tem que seguir ipsiliteris tudo, lá diz para escolher 7. A gente tem mais em nossa igreja. Bom, vamos ver se é assim? Olha lá, vamos voltar os olhos para o texto. Bom, certamente que não é para a gente pensar em diáconos em número de 7, como também não tem que ser os mesmos nomes. Tem que ter um Nicanor, tem que ter um Etíope, tem que ter um Filipe, né? Não tem isso, porque é passagem narrativa. Assim também,
haver essa lista descritiva de perseverança não quer dizer necessariamente que devemos fazer igual, a não ser que outras passagens normativas, que dão normas para toda a igreja, endossem esse texto, de Atos 2:42. Já vimos que o texto bíblico endossa que todos devem perseverar. Não era coisa só da igreja primitiva. Então, vejamos um texto para cada área. Doutrina dos apóstolos. Olha lá. Paulo escrevendo a Timóteo, que era um pastor de igreja, para as igrejas. Pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. A palavra doutrina aqui é didaquê, a mesma palavra que aparece lá em Atos, capítulo 2, verso 42. A didaquê dos apóstolos. A instrução, a doutrina dos apóstolos. Então, é para todo crente. Tá, vamos seguir. Comunhão, a outra área. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados e amparem os fracos e sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Opa, o que tem a ver isso com comunhão, pastor? Tem a ver com o seguinte, o significado da palavra koinonia, que é a palavra comunhão lá em Atos 42, ela é uma palavra que significa cuidado, investimento em vida, em partilhar vida, tá? Isso é koinonia no original, que dá na nossa língua a palavra comunhão. E aqui em Tessalonicenses nós olhamos claramente Paulo dizendo àqueles irmãos, uma carta à igreja, que eles deveriam trabalhar pelo bem-estar, pelo crescimento, até mesmo pela administração dos pecados uns dos outros. Ajudar, viram lá? Olha só, tem 3 categorias aqui de crentes que têm dificuldades, ó. Vejam só, exortem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, né? E sejam pacientes com todos. Então, comunhão, nesse sentido de Atos 2:42, é para todo crente, ok? Partir do pão é unânime quando os comentaristas falam sobre a palavra que está lá, é uma expressãozinha grega, eu não sei pronunciar aqui exatamente, eu só sei que a primeira palavra, de forma muito interessante, é classes, que vai dar a palavra portuguesa classe, de classe gramatical, classe social, né? A classificação. E aí o partir do pão, a ideia de partir, de tornar em classes, separá-lo, distingui-lo em pedaços. Por isso que é assim usado lá no grego. Tá? Interessante observar isso. Mas vamos lá. Isso é para toda igreja? Olha lá. Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 26, da primeira carta, o seguinte: porque todas as vezes que comerem, vocês, igreja, este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por que eu botei esse texto aqui? Para comprovar que o partir do pão é para todo mundo. Porque Paulo coloca isso em conclusão ao que ele disse: o que eu recebi, também eu entreguei. O quê? Aquilo que Lucas escreveu, aquilo que Mateus escreveu, o que Marcos escreveu sobre a última ceia. Que Jesus Cristo tomou o pão, o cálice, e falou quanto a comer e quanto a beber em memória dele. Fazer isso todas as vezes que comer e beber em memória de mim. É uma ordenança do próprio Cristo, e Paulo fala: o que eu recebi, eu entreguei. Por isso, toda vez que vocês comerem, dando a ideia de repetição, sim, é para a igreja partir o pão sempre, tá? Essa expressão foi usada sempre pela igreja e também lá na Escritura Sagrada, partir o pão para se referir à ceia do Senhor. Muito bem. Seguindo um pouco mais, orações. É para toda a igreja? Puxa, olha, tantos textos que existem, mas isso é muito legal para pensar, porque nesse Paulo termina pedindo oração por ele, verso 19. Mas o verso 18 de Efésios 6 já é suficiente, que diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança. Interessante que a mesma palavra perseverança que está aqui é usada por Paulo lá por Lucas, quando escreve Atos 2:42. Ou seja, vocês devem vigiar com toda perseverança. O que significa perseverança? Daqui a pouco a gente vai ver. E súplica por todos os santos. A oração do crente deve ser por tudo, o tempo todo, no Espírito e com toda a perseverança. Misericórdia. Não tem como contestar o quê? Acredito que todos já sabíamos que devemos perseverar na doutrina,
no compartilhar a vida, o que seria a comunhão, no anúncio da morte do nosso Senhor por meio da ceia, é o caso lá do partir do pão, e nas orações. Não falhamos em saber essas coisas, mas em perseverar nelas. Eu tenho certeza aqui que todos os irmãos também já sabiam disso, que todo crente deve se manter na doutrina bíblica dos apóstolos. Sim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem que investir na vida um do outro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem que tomar a ceia. Ah, pastor, estamos 7 meses sem tomar, quase 8, talvez. É porque a igreja não pode se reunir ainda. E a ceia para a igreja reunida, nós passamos lá no início um estudo sobre isso para os irmãos, que ainda não tem lembrança ou não viu, pode pedir que a gente repassa. Quando nos reunimos novamente, certamente no culto de volta, a gente pode não ter pregação, pode não ter muita coisa para a gente ter tempo para se ver e se abraçar, cantar e chorar junto. Mas a gente vai ter ceia. Vai ser um culto de ceia, se Deus quiser. Pois bem, a gente sabe disso. E só porque estamos impedidos, nós estamos fazendo a ceia. O restante, nós estamos impedidos de nada. Concordam? Sim? Sabíamos disso? Joinha para mim? Tranquilo? Beleza. Show de bola. Aí, voltem os olhos para o seu boletim, digo para a sua tela. Saudade de dizer isso para vocês. É por isso, estou aqui, ó. Tá? É por isso que hoje a pergunta mais importante não está. É por isso que, só para contextualizar. Ó, vejam aqui, ó. Não falhamos em saber essas coisas, mas em perseverar nela. Então, é por isso que hoje a pergunta mais importante não está no que devemos ou não fazer. A pergunta mais importante é outra. O que é perseverar? Vamos ver o que é perseverar. Esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, que eu estou falando para vocês de palavras gregas e tal, é o que chamamos de exegese. Eita, seminaristas gostam demais disso aí, né? Buscar no texto o significado intencionado pelo autor inspirado para que descubramos exatamente o que devemos entender e aplicar às nossas vidas. Tá? O contrário de exegese, que é extrair do texto, é eisegese, que é impor sobre o texto o que eu quero. O mundo tem feito isso. O mundo faz isso com a Bíblia, faz isso com vários outros documentos. A Bíblia não permite isso. A Bíblia deve ser fruto de exegese. Eu preciso extrair dela, eu leio e pergunto para o autor o que o seu primeiro leitor entendeu disso. Aí eu vou naquilo que é chamado de método histórico-gramatical. Eu pesquiso o contexto social, econômico, político, teológico da época e pesquiso a gramática para saber o que o primeiro leitor entendeu. E dali eu extraio exatamente o que o Espírito Santo intencionou ao inspirar aquele autor sagrado. Entenderam? Estamos juntos? Está fazendo aqui agora uma exegese, tá? É um exercício que assim se chama. Tá, seguindo então, descobrimos qual palavra ele usou no original e o que ela significava para os primeiros leitores. É então que somos precisos na análise de um texto. No caso de Atos 2:42, o texto diz que a igreja perseverava. No grego, é um palavrão. Olha aí, quem consegue ler? Ó? Proskartereo. É esquisito pra caramba, né? O verbo perseverar é só carterel, que vai dar a palavra forte, que é kratos, ou kratos, como seria o nome do bichinho do jogo lá. Esse prefixo aqui vai dar a ideia de em, perseverar em. E o que significa essa palavrinha? Exatamente. Significa literalmente ocupar-se com, estar engajado ativamente, devotar-se a, manter-se firme, gastar muito tempo com, dedicar esforços com. Eita só! Eu agora queria pedir que vocês participassem comigo de algumas leituras, tá? Eu vou habilitar aqui, vocês possam ligar o microfone, e aí eu vou pedir alguém para ler para mim quando for para ler, tá? Vamos ver aqui, hein? Preste atenção no que aparece na sua tela agora. Estou aqui, ó. Tá? Estou aqui. Se reescrevermos as frases de Atos 2:42, com cada um desses significados literais da palavra proscaterel, é isso? Deixa eu ver se é.
proscartereio. Falta um Rzinho aqui. Como ficaria? Lê para mim, Álvaro, por favor. E ocupavam-se, estavam ativamente engajados, devotavam-se, mantinham-se firmes, gastavam muito tempo, dedicavam esforços na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, Álvaro. Pescaram? Para mim, Álvaro e Juan, vocês são faixa transparente. Não tem nem cor ainda. Eu sou faixa branca. O pastor Tony é faixa preta. Cuidado com ele. Ele sabe dar o chute da águia, viu? Lembra aquele Karate Kid, que é antigo, sabe, né? Gente, eu achava que eu tinha meditado nesse texto. Não tinha, não. Não tinha, não. Porque perseverar é muito mais do que eu pensava. E eu buscando em Deus, desde semana passada, quando eu pensava em estar com vocês, aliás, há mais tempo, desde quando nós conversamos sobre a possibilidade de uma reunião da liderança, uma assembleia esse mês, eu pensava numa palavra de Deus para a vida dos irmãos, da liderança e também da igreja. E aí me veio um pensamento sobre perseverança. Eu comecei a orar por isso, estudar. Eu estou com uma pilha de livros aqui que eu usei para poder fazer pesquisa. E eu fui surpreendido com isso. Vocês viram que o Álvaro leu? Álvaro, lê de novo, por favor. Como seria se o verso tivesse substituído e perseveravam com aquilo que no grego Lucas, e como narrador, observando a igreja primitiva, o que ele entendeu por perseverança? Pode ler. Pode ler? E ocupavam-se, estavam ativamente engajados, devotavam-se, mantinham-se firmes, gastavam muito tempo, dedicavam esforços na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, Álvaro, mais uma vez. A mesma palavra é usada depois pelos apóstolos para justificar o não envolvimento com a diaconia oficial. Lê para mim aí, Bianca, por favor. Só isso aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Obrigado, irmã Bianca. Atos 6, verso 4, é quando os apóstolos recebem a queixa das irmãs helenistas, que eram gregas viúvas, que não estavam recebendo a porção diária para se alimentarem. E aí, os apóstolos chegam e falam, olha, vamos escolher dentre vocês 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, né, de sabedoria, porque não é razoável que a gente faça isso. E aí, quando eles falam, eles terminam com essa frase. Olha só que coisa interessante. Mas nós perseveraremos. É a mesma palavrinha grega, só que outra conjugação, obviamente. Na oração e no ministério da palavra. Nós nos dedicaremos, gastaremos tempo, esforços, tudo aquilo que o Álvaro leu. Então, com esse texto eu quero mostrar que a justificativa para o não envolvimento com a diaconia oficial não quer dizer que os apóstolos não servissem para ajudar pessoas, pelo contrário, a gente vê na narrativa bíblica que sim, eles ajudavam, mas a prioridade seria perseverar na oração da palavra. Com tudo aquilo que está escrito lá. Que significa isso, essa palavra. A ideia é que os apóstolos dedicariam esforços e tempo na oração e na pregação. Essa seria a ênfase de perseverança. Dedicação de esforços e de tempo na oração e na pregação. Vemos a prática da perseverança no ministério de Jesus, ou mesmo de Paulo. Muito tempo e esforço investidos na oração e no ensino. Isso era perseverar para Jesus e para Paulo. Muito tempo e esforço. A gente lê isso nas narrativas. Paulo orava muito, Paulo se dedicava muito ao ensino. Jesus orava muito e se dedicava o tempo todo, quase que exclusivamente, ao ensino. Deve estar mais claro o que significa perseverar agora. Sim ou não? Está mais claro?
Não mexe com a gente? Quando o Lucas escreve assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam, é o verbo que está oculto agora, na comunhão, e perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. Eles investiam tempo, esforços, se dedicavam, se engajavam ativamente nessas coisas. É isso que ele está dizendo. É uma palavra muito forte no grego. Que interessante. Bom, pode ficar melhor a nossa interpretação. Vamos ver agora uma outra coisa. Olha aí. Pastor Tony, você vai ler para mim agora. O que seria contrário à perseverança? Ao invés de pensar numa palavra, pense nos sentidos contrários. Lê, por favor, pastor Tony, esses sentidos contrários aqui ao que significa perseverar. Desocupar-se com, não se engajar ativamente, não se devotar a, não se manter firme, gastar pouco tempo com, relaxar com. Perceberam? É só você fazer o inverso. Não perseverar é estar dessa forma. E se a fizermos, tem coisa errada aqui que eu não tive de tempo de digitar. A construção do verso. E se refizermos a construção, tá? Desculpa aí. A construção do verso, com esses significados literais do inverso à perseverança. Lê para mim agora, Rina, por favor. Olha como é que ficaria o verso se nós usássemos significados inversos ao que significa literalmente perseverar. Pode ler, minha querida. E desocupavam-se, não se engajavam ativamente, não se devotavam, não se mantinham firmes, gastavam pouco tempo, relaxavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, minha querida. Vocês perceberam que loucura? Se você fizer o verso ao contrário, com todos os significados que a palavra perseverar tem, nossa descrição denuncia muita coisa. Sim ou não? Perceberam? Vou mostrar de novo. Lê para mim de novo, Rina, por favor. Olha lá, preste bem atenção. Começa aqui, minha querida. E desocupavam-se, não se engajavam ativamente, não se devotavam, não se mantinham firmes, gastavam pouco tempo, relaxavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, minha irmã. Que coisa! Olha só, se estava claro que é perseverar com os significados positivos, os antônimos fazem um contraste que deixa ainda mais claro que é o não ser perseverante. Fica muito evidente. E aqui, concluímos que... Faltou aqui o quê? Concluímos que precisamos... Misericórdia, a gente foi pressa a isso. Concluímos que precisamos de um autoexame. Precisamos. Parar e pensar na nossa perseverança ou na ausência dela, né? Não tem a ver com o que pensamos ou não sobre nossa perseverança. Não é a nossa opinião sobre ela, mas com o que o texto, no seu significado mais exato, revela sobre nosso estado. É o texto, no seu significado mais preciso, que revela nosso estado. Perseverar é para todo crente. Sabemos disso. Também é para todo crente, as áreas de perseverança, doutrina, investimento na vida comunitária, que é o que significa a palavra koinonia, anúncio da morte de Cristo até a sua volta por meio da ceia, é o que a expressão partir do pão significa para a igreja primitiva no primeiro século, e orações uns pelos outros. Também concordamos. Não perseverar nessas coisas, e a gente viu o que significa não perseverar nelas, é estar longe de Cristo e do seu corpo. Estar próximo a Cristo e à sua igreja é atestado não pelo nome no rol de membros da igreja local, nem pela liderança em alguma área institucional, mas é atestado em mostrar dedicação de tempo e de esforços nessas e noutras áreas que a Bíblia nos ordena.
Basicamente, um autor grego na internet que eu estava vendo, um autor de dicionário, ele vai colocar que dedicação de tempo e de esforços sintetizariam bem o que significa a palavra, a ideia de perseverar. Tá? Então, quem persevera? Quem persevera? Quem dedica tempo e esforços na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem não persevera? Quem não age ativamente, né? Quem não se engaja ativamente, quem não gasta tempo, quem não gasta esforços com essas coisas. Esse aqui não está perseverante. Seguindo. Não tem a ver também, estou aqui, ó. Não tem a ver também com selecionar o que é mais conveniente. Pois quem ordena que perseveremos na doutrina é o mesmo que ordena que perseveremos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se alguém ama a pregação bíblica, mas não ama investir tempo e esforços na vida dos outros, irmãos, não é perseverante. Entenderam? Olha só, preste bem atenção no argumento. Não tem a ver também com selecionar o que é mais conveniente. Por quê? Pois quem ordena que perseveremos na doutrina é o mesmo que ordena que perseveremos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se alguém ama a pregação bíblica, mas não ama investir tempo e esforços na vida dos irmãos, não é perseverante. Se alguém ama ajudar os outros, mas não ama investir tempo e esforços no entendimento da fé cristã, não é perseverante. Se alguém ama estudar e ajudar, mas não ora, não é perseverante. É o que o texto sagrado está dizendo para a gente. Porque perseverar é investir tempo e esforços. Quais as áreas que eu preciso perseverar? Naquelas todas que a igreja perseverava, fora as outras que não estão naquela descrição. E aí a gente vai chegar numa questão muito importante. Ou o Espírito veio sobre nós, gerando o desejo de crescer como corpo em tudo, porque isso foi fruto do Espírito vindo à igreja, ou o Espírito não veio sobre nós, ainda estamos perdidos. E aí cada um tem que pensar na sua própria condição. É por isso que alguns não podem liderar, a não ser que, humildemente, se arrependam e confessem, faltou aqui o pluralzinho, né? E confessem seu pecado, pois é evidente que muitos de nós não têm perseverado, meus irmãos. Tem que pensar nisso com seriedade. Estou perdido, pastor? Pode ser que sim, mas quem está perdido pode ser achado. Basta que você se arrependa humildemente e confesse seu pecado. E se alguém no meio do rebanho da igreja, aqui eu falei primeiro de liderança, né? E se alguém no meio do rebanho da igreja, ovelhas, entre aspas, comuns, que não lideram, não busca crescer na perseverança dessas áreas, precisa também se arrepender humildemente e confessar, buscando ajuda aos seus líderes, pois a perseverança é um dos traços da salvação. Onde o Espírito é derramado, a perseverança se manifestará. Se Deus, o perseverante eterno, que Deus nunca desiste do que faz, ele nunca começa o que já não tenha terminado, diria o teólogo. Então, se Deus, o perseverante eterno, começou boa obra em nós, ele perseverará até aquele dia. Filipenses 1,6 fala isso. Ele começou a boa obra em você? Veja como anda a sua perseverança. Uma coisa é sentir o peso da luta. Todos nós sentimos. Outra coisa que não tem nada a ver com perseverança em si, pelo contrário, a nega, é não desejar mais nessa luta estar escondendo-se por meio das conveniências. Eu vou orar porque eu gosto de orar, mas eu não persevero. É uma questão de gosto, não é uma questão de esforço, de autorrenúncia, de tempo investido. É uma questão de gosto. Eu não vou orar, mas eu vou ajudar as pessoas, porque eu amo sair e entregar a cesta básica, eu gosto muito de fazer uma obra na casa dos outros, e tal, e tal. Não, eu não sou muito disso. Eu gosto muito de pegar a Bíblia, ler, estudar e dar aula. Você faz isso muito bem. Se você não faz as outras coisas, não está buscando tudo o que a Bíblia diz, que é perseverar, tem um problema. Aqui todos precisamos avaliar a nossa vida. O que pode estar gerando falta de perseverança se desejamos perseverar? Pode ser que haja um desejo legítimo no meu e no seu coração para que nós perseveremos firmes.
Bom, então o que pode estar nos levando a não perseverar? Há 2 textos sagrados que nos ajudam a diagnosticar. É a Bíblia que deve, então, responder. Não a minha opinião nem a sua, mas a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreveu. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Existe um ciclo aqui, né? E é interessante observar que onde não há esperança, pode ser que tenha tribulações. Mas está faltando usar as tribulações com a visão de Deus. Porque quando ela é usada na forma como que Deus fala, ela produz a primeira coisa, que é perseverança. Isso leva à experiência, que depois leva à esperança. É para pensar, a gente precisa pensar nisso com seriedade. Tiago corrobora com o pensamento de Paulo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Veja que texto elucidativo. Paulo e Tiago aqui usam upomene, que seria sinônimo da que Lucas usou em Atos 2,42. Tá? Conforme os estudiosos da língua e os linguistas, são sinônimos gregos. Se não temos perseverado, provavelmente não temos visto as provações como instrumentos do soberano para nos moldar. Provavelmente. Estamos rejeitando as provas que poderiam nos lapidar para sermos perseverantes. Esse isolamento que vivemos hoje não foi dado em vão, assim como todas as dificuldades pelas quais passamos. Então, observe como as tem consagrado a Deus em gratidão pelo aprendizado que está em vista. É uma coisa para pensar. Que Deus não permita que alguns de nós amem o presente século e abandonem a fé tal como demos. Ele não perseverou. Que Deus insista, tire esse nojo daqui. Que Deus insista em nos confrontar com a sua palavra, tal como faz hoje. Está fazendo agora. Seu Filho, Jesus Cristo, decidiu investir todas as forças e toda a sua vida em nossa salvação. Não foi apenas um tempo, foi a eternidade. Desde a eternidade ele é conhecido como o Cordeiro que foi morto. E ele colocou todo o seu ser na cruz por nós. Jesus é o perseverante, filho do perseverante eterno. Então, que ele seja o exemplo maior de que podemos e devemos nos manter firmes. Que os meios pelos quais ele opera e manifesta em nós essa perseverança sejam desfrutados por cada um. No caso de Atos 42, que nós vimos que é para toda a igreja, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Lembrando, perseverança, engajar-se ativamente, gastar tempo e esforço. Em quê? Em doutrina, instrução, palavra de Deus. Ouvir os sermões, os estudos, os encontros, participar da vida de ensino da sua igreja. Segundo, comunhão, investir na vida, gastar tempo e esforços em cuidar de vidas. Gastar tempo e esforços no partir do pão, no sentido de anunciar a morte de Cristo até que ele venha, com a igreja reunida na ceia. A gente está impedido disso hoje, que é o que significa a expressão. E oração. Que nossa igreja, então, seja avivada em sua perseverança para a glória de Deus. Amém. Para endossar esse amém, eu quero citar 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados. Que Deus opere isso. Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Versos 23 e 24. Deixa eu orar com vocês nesse momento mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça agora. E pense com Deus. Como está a minha vida de perseverança? Hoje eu entendi o que é perseverar e no que devo perseverar. Mas acabei aprendendo sem querer o que não é perseverar. E eu preciso avaliar isso na minha vida. O Deus perseverante eternamente, que investe todo o seu poder e toda a eternidade para nos salvar, está à disposição da nossa vida para nos ajudar. Oremos. Obrigado por essa reflexão, Senhor. Foi um pouquinho além do que eu esperava.
como sempre, infelizmente, acontece com o tempo, mas obrigado, porque eu tenho certeza que isso vem do teu coração para o nosso. Obrigado pelo que o Senhor me fez pensar sobre a minha própria vida, que eu preciso, Senhor, da tua graça, da tua perseverança em agir em mim e através de mim. Que cada um possa pensar, ó Deus, naquilo que na sua vida precisa ser trabalhado. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que estiveram conosco até agora.